Olá, parte 2, Esporte e Psicologia com o gênio Pedro Paulo Zogby. Para quem está chegando agora, ele é psicólogo, pós-graduado em gestão de pessoas, professor, consultor, palestrante e a gente está tendo um papo incrível aqui sobre psicologia e esporte. Eu vou aqui fixar na tela, esporte é psicologia. Tá um tema muito interessante. Já vi aqui a solicitação do Pedro. Ele está aqui de volta com a gente. Olá, Pedro. Olá, Rodrigo. Bem-vindo de volta. Olha, aqui a, Obrigado. a Cláudia, a Cláudia mandou boa noite aqui pra gente. Tem muita gente gostando, eu particularmente estou adorando esse assunto, porque eu sou muito fã de MMA, né, Pedro? E, e muita gente me pergunta por que eu gosto de UFC, de MMA, essas coisas assim. E Sim. não é só a luta, né? Existe toda uma história de superação do atleta, principalmente a parte psicológica do treinamento. Como que um atleta vai lá, vai fazer uma coisa super perigosa e vai vencer. São meses de treinamento, são meses de técnica, de força. É, Pode falar. exatamente. Quando a gente está treinando um atleta, é como você treinar um executivo para uma reunião, né? Então, você tem dois tipos de treinamento que você faz. O treinamento técnico, que é o treinamento com as técnicas do futebol, do judô, da luta, do automobilismo e tal. E tem o treinamento comportamental, que é o treinamento que eu já vinha falando, dos vídeos motivacionais, né, você, um pouco de injeção de ânimo. Então você vê, por exemplo, alguns psicólogos fazendo uma dinâmica de fazer o atleta se imaginar dentro na hora da luta, né, fazer uma questão de imaginação, algumas técnicas chamada team building, que é para treinar equipes. Então, muito do que a gente usa nos treinamentos empresariais, a gente usa no treinamento do esporte, né? Que é o condicionamento. O atleta, ele é muito condicionado. Então, se o técnico fala, faz isso, ele tem que saber o porquê que ele tem que fazer isso. E qual é o impacto emocional que isso vai causar. Aí o psicólogo entra para ajudar nessa ponte entre a tarefa e entre o psicológico. Entendeu? Então, é muito importante que o psicólogo faça parte de qualquer equipe de apoio a um atleta, né? Porque eu já falei aqui em outras lives, nós temos três esferas que nos governam, né? A esfera biopsicossocial. Se eu não estou bem com o meu corpo, eu automaticamente não estou bem com o psicológico. Então, no MMA, por exemplo, é um atleta testando o desempenho do outro. Isso para o cérebro é muita coisa. Então, tem que ter um psicólogo para dar uma suavizada no antes, no durante e no depois. Olha, perfeito, Pedro. É, e puxando aqui pro lado da luta de novo, você sabe que o Lyoto Machida, ele já teve muito em alta, né? Uns anos atrás, tinha até, é conhecido a Era Machida. Ele já chegou a lutar com o John Jones, ele já foi campeão. E ele diz, e ele tem uma frase que ele diz que a técnica prevalece a força e o psicológico prevalece a técnica. Quer dizer, um cara mais fraco, se tiver uma técnica melhor, ele ganha do mais forte. E os Exatamente. dois muito técnicos, quem tiver melhor psicologicamente ganha pelo psicológico. Exatamente. Porque a gente coloca para o atleta, eu falo a gente porque já trabalhei com alunos que fizeram jogos de basquete, enfim, não eram atletas profissionais, mas dá para tirar como exemplo. Você passa para o atleta a diferença entre objetivos e metas. Objetivo é aquilo que você quer atingir no final. E metas
são os degraus para atingir aquele objetivo. Então, se o atleta sabe bem qual é o objetivo dele, que é levar, no caso do MMA, que é levar o atleta para o chão e finalizar, né? Se ele sabe desse objetivo, ele vai construindo metas internas para poder chegar nisso. Isso é com técnica, mas ele tem que estar totalmente ligado com o seu psicológico e sabendo que o seu potencial está sendo utilizado o máximo possível. Olha, perfeito, Pedro. E quais as principais oportunidades de carreira e tendência da psicologia do esporte, assim? Legal. A psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano, já falamos, né? Você estuda 5 anos para você ter a condição de ser psicólogo e depois você pode fazer uma especialização na área da psicologia do esporte, né? E aí você... Então, a psicologia do esporte é uma variação, é um braço da psicologia. Você entra como especialista. Por exemplo, eu sou especialista em gestão de pessoas. A pessoa pode ser especialista em psicologia do esporte. Então, e aí ela vai trabalhar onde? Ela vai trabalhar em clubes, ela vai trabalhar junto com atletas, ela vai trabalhar junto com o setor de educação física e avaliação de desempenho, né? Para você ter o cara ok fisicamente, mas também ter o cara ok psicologicamente. Então, essas são as tendências de mercado que você encontra para o psicólogo do esporte. O psicólogo do esporte era uma variação pouco conhecida até as Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro. Quando veio as Olimpíadas do Rio de Janeiro, que equipes de psicólogos entraram na Vila Olímpica e fizeram um trabalho bem bacana, aí começaram já a conhecer. Mas Nuno Cobra, com o trabalho com Ayrton Senna e com Aurélio Miguel, já fazia esse trabalho psicológico há muito tempo. Nossa, excelente. E, de acordo com a psicologia, o que acontece com a mente de um atleta quando ele vence e o que acontece quando ele é derrotado? Bom, quando ele vence, a mente vai liberando confiança, vai liberando hormônios do prazer, vai liberando confiança o tempo todo, né? O sistema límbico, que é uma parte que fica localizada aqui atrás, ele acaba... Você vê em tomografias que quando você está num momento feliz, ganhando e tal, ele até dobra de tamanho, né? Na tomografia dá para ver. E quando você perde a sua referência total. Então você pode desencadear uma depressão profunda, né? Vamos falar do boxe, por exemplo. Tem um lutador chamado Adilson Maguila que desenvolveu o Parkinson devido a lutas que ele fez e tal. E ele desencadeou. Quando ele teve que sair dos ringues, ele desencadeou uma depressão profunda, onde a família teve que procurar psicólogos, procurar ajuda. Então, é muito difícil você estar no estrelato, né, ali nos holofotes e tal, e também, de repente, você cai, né? Tem que existir todo um preparo psicológico para que ele aguente, né? Saiba que é do esporte, que é da vida. Na vida, tudo bem, altos e baixos, mas no esporte isso é mais frequente, né? Existiu um trabalho feito pela USP, Rodrigo, que está com um curso agora, dentro da Faculdade de Educação Física, que está com um curso de psicólogo do esporte. E o TCC dos garotos dessa primeira turma da USP era o trabalho com os técnicos de futebol brasileiro. Por quê? Porque os técnicos são mandados embora muito rapidamente. Então você está ganhando 1-0, 2-0, 3-0. Passou 3 jogos perdendo, você já vai ser mandado embora. E aí dizem que eles já estão tão acostumados que eles nem fazem contratos muito longos. Então existe
esse altos e baixos do ganho e da perda, e existe também o costume. A gente acaba se acostumando com todas as realidades. Então, o psicólogo tem que ajudar os atletas e a equipe dos atletas também a superar tudo isso, os sucessos e os fracassos. Ah, perfeito. Sempre uma grande aula aqui, ó. Agradecer os comentários do Lúcio, da Sueli, da Vera. Tá todo mundo adorando aqui. E eu queria saber, na sua opinião, por que que um atleta de idade avançada, ele se recusa a parar de competir, a sair do seu esporte, né? No MMA dá para citar vários exemplos, né? Tipo, Anderson Silva, o Belfort, o José Aldo e vários americanos também. Na verdade, o que acontece é o seguinte: isso tem a ver com o modelo mental do atleta. O atleta, como eu já falei aqui, ele é condicionado a competir. Quando falam para ele, olha, já deu sua hora, né? O corpo dele não sente, porque o corpo dele está totalmente preparado. O corpo e o espírito dele está totalmente preparado para a competição. E aí alguém tem que dizer para ele, né? Os médicos, enfim, tem que dizer para ele que é hora de parar. Muito pouca gente para por vontade própria, porque como ele é sempre ensinado a dar mais que o potencial, quando chega a sua o fim, quando chega o fim da carreira, que é uma carreira jovem, né? Eles param, né? Uma pessoa de 45 anos é muito jovem e vai parar com 45 anos de lutar. Então, é preciso dizer para ele precisa sentir no corpo que é hora de parar, senão ele não para, porque o efeito da condição física para ele é muito importante. Vai, você pode. E ele supera os próprios limites dele. Então é muito difícil porque pelo excesso de condicionamento que ele recebe a carreira dele inteira. É o excesso de condicionamento, né? Foi isso que aconteceu, é isso que está acontecendo com o Anderson, é isso que aconteceu com o Rogério Ceni, né? Então, são vários acontecimentos que levam os atletas a não desistirem. Eles foram muito condicionados o tempo todo. Perfeito, Pedro. Sabe que eu tenho aqui uma pergunta, né? O esporte pode desempenhar um papel importante na esfera psicológica do ser humano? Sim, o esporte, agora não estou falando mais de atleta, estou falando de qualquer pessoa. Você praticar esporte, você tem condicionamento físico muito em alto nível, você tem um envelhecimento mais tardio com o esporte. Então, alguém que sempre jogou futebol, por exemplo, na várzea, né, entre amigos, vai ter um envelhecimento físico muito menor, né? Então você encontra pessoa de 60 anos de idade com um físico muito inteiro, porque praticou muito esporte, né? Pessoas com deficiência também que praticam natação, hidroginástica, que é uma modalidade do esporte, enfim, também saem muito fortalecidas. Por quê? Porque ganha tônus muscular, né? Ganha força muscular, porque ganha a fase aeróbica, porque produz oxigenação cerebral. Então, existe até uma ONG chamada ONG Olga Cos, que trabalha com esportes com crianças com síndrome de Down. Então, o esporte é muito importante, não só para atletas, mas para pessoas comuns, né? Como nós, pessoas comuns como nós, fazendo esporte ou um esporte comum ou esporte adaptado, ele ganha muito fôlego físico e psíquico também. Exatamente. Por que que as competições esportivas fazem tanto sucesso com a população? Então, exatamente por isso, porque o esporte para o torcedor, ele
é uma válvula de união. Então, as pessoas elas não ficam em volta da televisão para assistir uma novela, né? As pessoas ficam em volta da televisão para ver a final de um campeonato, para ver luta, para ver, sabe? Então, porque o público vê naquele atleta ou vê naquele esporte uma, uma coisa multifacetada. Então, várias coisas. Vê naquele esporte, por exemplo, ele estar ali, então é uma projeção dele estar ali, vê naquele esporte a pátria dele vencendo. Então você imagina que o Brasil está na situação que está. De repente a gente ganha uma Copa do Mundo, parece que a gente não tem mais problema. Foi isso que aconteceu, por exemplo, a última vez que nós fomos pentacampeões, em 2002, né? Que a gente tinha uma série de problemas e aí a seleção estava lá com o presidente lá, e aí todo mundo esquecia os problemas sociais. Então o esporte é a única coisa que faz o brasileiro e faz o norte-americano também, porque a NBA também tem essa mesma força, né? Você fala Michael Jordan para um americano, né? Você fala Maradona para um argentino, por mais que ele tenha seus problemas, ele é um grande ídolo, né? Então, a gente precisa de ídolo. Sabe aquela coisa? O ser humano precisa de alguém para acreditar. Isso psicologicamente é explicado. A gente precisa de santos, de coisas sagradas, né? Acredite ou não, mas a gente precisa de algo para nossa, meu Deus, olha só, esse cara é argentino. Olha, nós somos de Buenos Aires, ele também é. Nossa, o José Aldo, ele é brasileiro. Aí tem filme do cara, né? Então existe uma angústia do ídolo. Então isso é muito importante. Sempre foi muito importante. Eu tomei um susto porque tirou as perguntas daqui. Eu falei, aconteceu alguma coisa? Mas Não, às vezes acontece algum tipo de erro e as perguntas somem. É sempre uma grande aula, Pedro. E você sabe que enquanto você estava falando, eu estava lembrando é, daquela pergunta que eu te fiz das pessoas terem dificuldade de abandonar o esporte. Tem muitos atletas que migram dentro do próprio esporte. Então, diversos lutadores que passam a ser narradores, comentaristas, né? exatamente, Abre-se um exatamente. novo campo, né? Você falou de uma forma bem bacana, porque eu lembrei de várias pessoas que aconteceram isso, né? No futebol, por exemplo, você vê o próprio Rogério Ceni, que agora é técnico de futebol, né? Que está galgando uma carreira bacana. Você vê todos os técnicos, quase todos os técnicos de antigamente viraram treinadores, né? Você vê, por exemplo, pessoas trabalhando. O Aurélio Miguel, que eu falei agora há pouco, ele é treinador hoje. Então, é uma paixão, né? É uma paixão. O ex-atleta é um apaixonado. Então, ele busca estar ali de alguma maneira. O ídolo, né? Ele sabe que é ídolo, então ele busca estar nos holofotes de alguma maneira. É muito difícil quando acontece uma aposentadoria forçada, ou por doença, ou por alguma coisa. É muito difícil. Os psicólogos têm que entrar para dizer, olha, agora você vai começar um novo ciclo, né? Vamos respeitar o seu limite. Então, isso é bem da alçada do psicólogo, né? Você mostrar para o atleta que ele vai continuar produtivo mesmo sem ele estar dentro do esporte. Isso acontece muito. Aconteceu muito com o Éder Joffre, que também foi um boxeador. Quando ele saiu, existiu uma paralisação psicológica que a família dele teve que fazer algum tipo de... Teve que se internar, né? Porque toda paixão, Rodrigo, toda paixão ela é muito tóxica, né? O amor não, o amor não. O amor é mais tranquilo, mas a paixão ela é tóxica. Você quer aquele objeto
você quer aquele objeto, você fica fissurado naquele objeto. É quase uma dependência mesmo. E isso acontece no esporte muito. Ah, perfeito. Olha, a gente está próximo aqui do fim. Quem quiser, os comentários deu problema. Quem quiser mandar pergunta, manda aqui na caixinha de pergunta, no ponto de interrogação, nesse balãozinho com ponto de interrogação que a gente pega aqui. E eu ia fazer uma pergunta agora e eu acabei esquecendo. Não tem problema, não tem problema. Existe uma coisa que é importante as pessoas saberem, né? O esporte é algo que você consegue ter, é uma coisa muito completa. Você consegue fazê-lo individualmente, você consegue fazê-lo em grupos. Então, para nós psicólogos, é muito importante você saber manejar equipes, né? O psicólogo do esporte, ele deve saber manejar equipes, ele deve fazer um bom treinamento comportamental, ele deve fazer um bom treinamento técnico, mas para isso os treinadores, os presidentes de clube, as confederações, né? Por exemplo, o Comitê Olímpico Brasileiro, o COB, apesar de todos os problemas que ele tem, de corrupção, etc., que não cabe falar aqui, ele contratou 50 psicólogos para trabalhar internamente com os funcionários e com os atletas. Então, a psicologia está galgando o seu espaço dentro do esporte. Já era uma coisa, mas era muito isolado. Quando aconteceram as competições e acabaram sabendo que os problemas eram muito mais emocionais do que físico, os psicólogos ganharam força dentro da área do esporte. Exatamente. Principalmente, igual você falou lá na primeira parte, né? Quando descobriram que a pessoa entra com mais emoção do que razão, daí ferrou, Sim, né? sim, Mas exatamente. imagina, entrar no alto nível emocionado com menos técnica, daí Você é, imagina, falando do MMA, que é uma parte que você gosta, você imagina o John Jones ter acabado de ser acusado de ter doping e tal, ia ter assumido que era uma verdade ali, de repente ele vai pro octógono de volta. Como é que deve estar a cabeça dele? Ele deve estar numa ansiedade e numa obrigação de ganhar para provar para ele mesmo que ele é capaz. Então, se a pessoa não põe um pouquinho de racionalidade ali, meu amigo, a coisa vai e degringola. Então, a emoção ela tem que estar muito baixa. Então, você faz um trabalho, cara, um treinamento técnico. O psicólogo nem entra na questão emocional. Ele entra na questão do você pode, você é um cara que é focado, aí você faz a minutagem, você faz o cara fazer flexão e o psicólogo falando na orelha dele. É um trabalho de muito treinamento e de muito foco. sim. E falando do John Jones que você citou, ele foi campeão muito jovem, né? Então, até hoje ele continua jovem e tem muita coisa ainda para queimar. E ele luta do mesmo jeito com todo mundo sabe como ele vai lutar, todo mundo estuda o jeito dele, mas chega na hora ninguém consegue aplicar nada. Mas porque se você olha para a fisionomia dele, já vi algumas lutas do John Jones, se você olha para a fisionomia dele, você vê uma concentração infinita. Sim, Coisa que já não acontece com o Anderson. sim. O Anderson Silva, ele entra no octógono, não criticando, longe de mim, mas ele entra no octógono para show. Ele é um showman, Outro estilo, né? né? Ele é um show, ele abaixa a guarda. E essa questão do abaixa a guarda pode distrair o adversário, sem dúvida nenhuma. Mas é muito. Tá muito na cara que a concentração dele tá muito mais em agradar a plateia do que outra coisa. Sim, E o John Jones não é esse tipo de lutador. É alto nível o tempo todo. sim. Você sabe que uma curiosidade, o Anderson Silva tem esse estilo de showman aí, de fazer show, e o Chris Weidman, que foi o primeiro a ter a derrota nele depois de muitos anos,
ele tinha a formação de psicólogo, o Chris Weidman. Quer dizer, além de ter, eu não a- sabia dessa além de curiosidade. ter, além de ter os treinadores, além de ter trabalho psicólogo, ele era um psicólogo e ele pensou diferente. Pô, eu vou aproveitar a guarda baixa aí, coisa que ninguém tinha coragem de fazer, né? Exatamente. Então, as pessoas elas têm estilos diferentes e acho até que um psicólogo, se for conversar com o Anderson, vai valorizar esse estilo de luta que ele tem, mas vai também tirar dele toda a técnica que ele tem, vai extrair dele toda a técnica para que ele se mantenha em alto nível sempre. Olha, perfeito, Pedro. Sempre uma grande aula aqui conversar com você. Você sempre mostra a sua grande versatilidade de diversos temas dentro da psicologia. E eu estou curioso para saber depois, nossa próxima live, qual tema será. Oi? Opa, voltei. Vamos, Voltou. vamos marcar. Quarta-feira que vem nós estamos de volta, no mesmo horário. E é muito importante essa versatilidade de temas, porque as pessoas ficam sabendo de coisas que nem tinham conhecimento. Acho que psicologia do esporte, pouca gente aqui no seu canal tinha conhecimento. Então, tá aí mais um pouquinho. Acho que quem quiser estudar sobre o tema, a USP está fazendo esse curso. O Ricardo Kozak tem um trabalho muito versátil sobre o tema. E é isso aí, vale a pena conferir. Muito obrigado a todos. Ó, obrigado, grande aula. Muito obrigado, Pedro, e a todo mundo que assistiu e quem estiver vendo aqui no feed gravado. Muito obrigado, todo mundo. Valeu, obrigado, Rodrigo. Valeu, abraço. Valeu, abraço.